Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro da nossa série, no Sermão do Monte, que abrange os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, nós estamos meditando no seguinte tema: os princípios e valores do reino dos céus. E hoje nós vamos ver mais um dos princípios, mais um dos valores deste reino dos céus, que deve ser visto na vida daqueles que dizem ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje em Mateus capítulo 5, dos versos 31 a 32. Mateus capítulo 5, de 31 a 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dirija neste momento, nos conduza com graça e misericórdia. Soberano Senhor, mostra-nos mais uma vez a verdade da Tua palavra. Principalmente, ó Deus, a respeito deste assunto, Senhor, que é tristemente tão visto nos nossos dias, tão difundido nos nossos dias, como é o caso do divórcio. Senhor, ensina-nos, porque como cidadãos do reino dos céus, como servos do Senhor, nós não queremos acreditar naquilo que o mundo prega, mas queremos saber a Tua vontade. E como servos, como filhos do Senhor, que possamos sempre viver por meio dela, ó Deus. Ajuda-nos e que a Tua vontade sempre, independente do tempo, seja soberana na nossa vida. Guie os nossos passos. Assim nós oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, nós vivemos em uma sociedade que é amplamente favorável ao divórcio. Uma sociedade que estimula a prática do divórcio. Uma sociedade que aceita e abraça a prática do divórcio. No ano de 2022, por exemplo, foram registrados 420.039 divórcios concedidos em primeira instância, um aumento significativo de 8,6% referente ao ano de 2021. E assim, ano após ano, nós estamos vendo que as estatísticas dos divórcios estão aumentando cada dia mais. No ano de 2010, por exemplo, houve no país uma espécie de flexibilização, simplificando e acelerando os divórcios. E os números de lá para cá vêm batendo recordes, crescendo, se multiplicando. E você pode dizer assim: pastor, mas o que esperar deste mundo? Que a cada dia mais se joga no pecado, que a cada dia mais está desafeito aos valores da família. Isso era de se esperar. Porém, queridos, o grande problema é que muitos dos que estão incluídos nessas estatísticas se consideram cristãos. Se consideram servos de Deus e povo de Deus. Casais cristãos têm se divorciado cada vez mais e, pasmem, o número de divórcios dentro da igreja já é similar aos que acontecem fora da igreja. Mas, será que há de fato legitimidade nisso? Aonde essas pessoas que se dizem servas de Deus estão pautando as suas atitudes referência ao divórcio? O que o Deus Todo-Poderoso pensa e ensina sobre este assunto? E é isso, queridos, que nós vamos ver
nesta noite através das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele vai mostrar qual é a sua verdade, qual é o seu ensinamento sobre divórcio e novo casamento, e se de fato isso deve ser visto, deve ser evidenciado, deve ser praticado na vida daqueles que se dizem servos do Senhor. Deve haver divórcio no nosso meio? O divórcio é algo legítimo diante de Deus? É isso que nós vamos descobrir nesta noite. Meus irmãos, na última mensagem que nós vimos, que abrange o capítulo 5, dos versos 27 a 30 do Evangelho de Mateus, vimos como Jesus trata acerca do adultério, da quebra do sétimo mandamento. Jesus vai dizer que o adultério é algo que começa, que é praticado, que se inicia principalmente na intenção do coração. Porque aquele que olhasse, simplesmente olhasse para uma mulher com olhos impuros e desejasse no seu coração, já estaria quebrando o sétimo mandamento. Mas também o 10º mandamento, por quê? Porque viria da cobiça do ser, da concupiscência do ser. E Jesus também ensina que é necessário se livrar radicalmente daquilo que leva ao pecado do adultério, daquilo que leva o homem a pecar, nessas práticas que o Senhor reprova e abomina. Tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que leva para esse caminho deve ser amputado, deve ser tirado da vida dos cidadãos do reino dos céus. E dentro dessa temática que abrange a infidelidade, a aliança do casamento, Jesus agora vai tratar do problema do divórcio. Ele vai mostrar como os discípulos, como os cidadãos do reino dos céus deveriam lidar com essa triste realidade que acontecia na época. Consequentemente, irá também ensinar como nós, cidadãos do reino dos céus que vivemos neste tempo, devemos entender e lidar com o divórcio e também com o novo casamento. E para isso, queridos, Jesus, em primeiro lugar aqui, principalmente no verso de número 31, ele vai falar sobre a subjetividade acerca do divórcio, ou seja, como era subjetivo aos olhos dos homens na época essa questão que era tão cara para Deus, que era tão específica e é ainda hoje para o próprio Deus. E ele começa dizendo o seguinte: também foi dito. Isso porque está totalmente casado, está unido, está ligado com um assunto que estava sendo dito antes pelo Senhor Jesus Cristo. E ele continua: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Meus irmãos, Jesus não apenas está citando um texto utilizado da lei para isso, que é Deuteronômio 21, de 1 a 4, 24 de 1 a 4, mas em última instância, ele vai aludir à interpretação mais difundida e utilizada em sua época. Mas para entender o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos justamente entender o texto da lei, o texto de Deuteronômio 24. E o que diz, queridos, esse texto? Nós, prestando atenção no texto da lei, veremos que a ideia principal desse texto não é instituir a permissividade do divórcio por meio de uma situação legitimável. Não é isso que o texto vai fazer, mas aplicar certas restrições a uma prática de divórcio provavelmente já existente no meio do povo de Deus, traga do Egito, para que não acontecesse de forma desenfreada, como também era na época. E os versos de 1 a 3, aí de Deuteronômio 24, vai constituir uma prótese. O que é isso? Uma introdução argumentativa que expõe uma situação hipotética, a qual requer uma solução e um desfecho. E nele Moisés vai dizer o seguinte, se um homem não se agradasse da sua mulher por achar coisa indecente nela. E eu já quero lhe dizer que essa coisa indecente não pode ser adultério. Por quê? Porque o adultério naquela época era punido com a morte, Deuteronômio capítulo 22. Mas ele vai falar aqui de coisa indecente. O que é isso de fato? Ninguém sabe até hoje.
O termo hebraico utilizado aqui nas duas palavras se trata de nudez e palavra. Nudez, palavra. Ou a vergonha que pode vir da nudez, ou alguma coisa referente a isso. Mas o que é de fato, ninguém sabe. Existia muita especulação sobre o que isso significava realmente. No caso da mulher não ser mais virgem por ter sido vítima de incesto ou estupro, por ter defeitos físicos íntimos, ou pela mulher, já que o termo palavra está aqui, fizesse ali alguma insinuação devassa para o marido cometer algum tipo de imoralidade pecaminosa da época, ninguém sabe o real significado. O que sabe é que tem a ver com uma coisa íntima, com uma coisa referente à nudez, ao íntimo dentro do casamento. Mas, se mediante a isso, Moisés vai prosseguir dizendo, desse a ela carta de divórcio, isso com consentimento de ancião e duas testemunhas, e era importante dar uma carta de divórcio à mulher que era repudiada naquela época. Por quê? Porque a mulher, ela não tinha condições de se sustentar se ela não casasse novamente. Ela não tinha como sobreviver. Porque quando o marido colocava a sua mulher para fora, aquele dote que o pai tinha dado ficava só com o marido. E a mulher simplesmente era colocada para fora sem direito algum. A mulher da época precisava estar casada para ter o seu sustento básico, e isso só era possível por meio de uma carta de divórcio. E Moisés prossegue dizendo, e se essa mulher tiver um segundo casamento e novamente fosse abandonada ou ficasse viúva, aí vem o desfecho. A ideia principal do texto, a apódose, que Moisés disse. Então, o primeiro marido não poderá tomá-la como mulher novamente. Essa é a ideia principal do texto. Por quê? Porque ela estaria desonrada, contaminada. O termo aqui refere-se a estar manchada por adultério. Levítico 18 traz esse mesmo termo. Um segundo casamento diante de Deus, apesar de haver esses trâmites, permissão para eles, seria adultério do mesmo jeito. Aquele processo que era julgado comum diante de Deus era uma prática de adultério. E veja, meus irmãos, a mulher na época era uma vítima. Isso fica muito claro. As mulheres eram tratadas simplesmente dessa forma. Eram lançadas ao Deus dará. E se o primeiro marido fizesse isso, se unisse à mulher novamente, ia cometer a abominação diante do Senhor. Então o que é que o texto está dizendo? Resumindo, toma cuidado para vocês não se divorciarem das vossas mulheres por qualquer motivo, porque isso a fará adúltera de forma permanente. Você não poderá tê-la de volta, e se fizer, vai adulterar, manchando o arraial de Deus. Esse texto é uma chamativa de atenção, e é ele que Jesus está citando aqui. Mas como era na época do Senhor Jesus Cristo? Lembra que eu falei para vocês que o significado daquele termo de coisa indecente tinha se perdido? Então, não é só para nós dos tempos de hoje. Naquela época já havia confusão sobre isso, o que significava. E tinha duas escolas interpretativas que tinha como base o ensinamento de dois rabinos. Um chamado Shammai, que ele ensinava a permissão do divórcio apenas pela atividade sexual inapropriada e ilícita. E a escola de Hillel, que permitia o divórcio por qualquer motivo encontrado na mulher. Ou seja, era só não encontrar favor diante dos olhos. Ambos usavam Deuteronômio 24. E adivinha? Qual era a interpretação mais abraçada e praticada da época? Era justamente essa última interpretação, aonde as pessoas simplesmente lançavam as suas mulheres fora do casamento por qualquer coisa. E era assim que os discípulos que Jesus Cristo estava ensinando neste momento também haviam aprendido em sua maioria. Qualquer motivo era motivo para um homem se divorciar da sua mulher. A mulher não lava bem a roupa, não está cuidando bem das crianças,
Se o homem tivesse interessado por outra, como o problema que Jesus disse alguns versos antes, cometendo adultério com os seus olhos, já que eles se importavam apenas com a prática externa e não interna, era só dar carta de divórcio à mulher e aí poderia se casar com outra que estava desejando. Qualquer motivo. A mulher deixou o jumento fugir, não amarrou, deixou uma ovelha fugir, já não me agrada mais. Poderia dar carta de divórcio. Assim como funcionava antes de Moisés dar a lei. Os judeus se amparavam erroneamente, em sua maioria, na própria palavra de Deus, cometendo ato puramente subjetivo, achando brecha aonde não deveria achar. Mas eis a questão, meus irmãos. O coração do homem antigo é o mesmo do homem atual. E assim como era na época de Jesus, assim como era na época de Moisés, é assim na nossa época também. E o que é que nós estamos vendo? E aqui a aplicação já é ampla. Não se trata apenas de um marido para com a mulher, mas também das mulheres para com os seus maridos. Nós estamos vendo pessoas desfazendo os laços matrimoniais por qualquer motivo. Simplesmente por qualquer motivo. Quais são os álibis hoje para a prática do divórcio? Não há mais compatibilidade entre nós dois. Eu não estou vendo mais isso, eu não estou sentindo mais isso. Então eu vou me divorciar. A nossa vida financeira já não está mais como antes. Hoje está bem diferente. Aquelas coisas que nós tínhamos condições de fazer e que de certa forma sustentavam o nosso relacionamento, não tem mais. Eu, por exemplo, conheço um casal que enquanto tinha um carro, e não era um carrão assim, era um carro simples, era um Paliozinho. A coisa estava sensacional. Viajava direto, ia para a praia, voltava, estava tudo beleza. Quando vendeu o carro, acabou o casamento. Era um Paliozinho. Veja só, um casamento valia um Fiat Palio. Quais são os outros motivos? O meu cônjuge, ele não é mais agradável aos meus olhos. Quando eu casei com ela, era um violão. Hoje não está mais assim. Quando eu casei com ele, era todo bombadão, forte, chamava atenção. Hoje a barriga está lá na frente. Eu já não sinto mais aquela coisa por essa pessoa. E aí falta a intimidade do casal e o casamento vai aos mingos. Acaba. Estou crescendo profissionalmente e meu parceiro não. Precisa evoluir. Preciso de uma pessoa mais evoluída. E tem aqueles que dizem, estou arrependido. Por quê? Porque não estava preparado para casar. Me enganei, me iludi. Agora eu quero voltar atrás. Paul Tripp, em um dos seus livros que tem como tema O que você esperava, falando sobre casamento, ele vai mostrar que as expectativas irreais criadas antes do casamento são as grandes responsáveis pelas frustrações, decepções e desistências nos casamentos atuais. Por quê? Porque a maioria, o casal envolvido, as pessoas em volta, olha para o casamento reduzindo ele simplesmente a um delírio romântico. Aquele delírio de filme de princesa, tem que tudo tá bem, tem que tudo tá romântico, tem que tudo tá lindo, mil maravilhas, flores para todos os lugares, mas quem é casado sabe que a realidade não é bem assim. Hoje qualquer motivo, meus irmãos, é motivo para poder criar um divórcio, porém em todos esses casos, o que é que nós vemos? Qual é o cerne da questão? É a subjetividade que está alinhado com o problema do coração. É o egoísmo, é o homem, as mazelas do próprio ser, é o interesse pessoal, é a idolatria a si mesmo, que está levando as pessoas a essas práticas, puramente subjetivo. Todo problema, meus irmãos, entre os homens, seja divórcio ou qualquer outro problema que existe na humanidade, o problema é o coração. O problema do divórcio é problema do
coração. Quando você olha, por exemplo, e vê no seu cônjuge de algum motivo, eu vou largar essa mulher, eu vou largar esse homem, por causa disso e aquilo, olha no espelho e diz assim: eu sou pior do que ele, eu sou pior do que ela. Se todos nós pensássemos assim, seria diferente. Porque naquelas coisas que nós julgamos os nossos cônjuges, muitas vezes, claro que existem exceções, existem motivos lícitos, mas eu estou falando dessas rinchas, dessas brigas, dessas desistências do dia a dia, nós somos muitas vezes piores. Temos práticas piores. Muitas vezes somos mais egoístas. E precisamos olhar para isso, mas saber que todo problema é problema do coração. Então essa é a subjetividade do divórcio que existia no tempo de Cristo, de Moisés, e que nós vemos também nos nossos dias. Mas em segundo lugar, queridos, conforme o verso 32 aqui, o que é que nós vamos ver? A batida de martelo. A verdade acerca do divórcio. E quem está falando aqui não é simplesmente um mero rabino como Shammai e como Hillel. Quem está falando aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus que está mostrando a sua visão, a sua verdade sobre o divórcio. Jesus, mais uma vez, abrange o que de fato a lei está ensinando. Verso de número 32. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Para entender, meus irmãos, este texto, precisamos novamente do auxílio de outro texto. Dessa vez, o texto se encontra também aqui no Evangelho de Mateus, mais especificamente em Mateus capítulo 19, dos versos 3 a 9. E o que é que está escrito nele? Nele os fariseus questionam Jesus se era lícito o homem repudiar ou mandar embora a sua mulher por qualquer motivo. Jesus responde dizendo: vocês não leram que o Criador fez homem e mulher e os uniu para serem uma só carne? Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus então refutaram. Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus responde: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu. Agora observe aqui, Jesus corrige. Moisés não ordenou vocês darem carta de divórcio, ele permitiu vocês darem carta de divórcio. Era uma prática terrível da época e os corações eram duros, eram maus, eram quase que incorrigíveis. Então Jesus vai dizer isso. Ele permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Qual é a referência que o nosso Senhor está dando? A criação. Porque Deus criou homem e mulher e os uniu para serem uma só carne. Adão disse: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, referindo-se a Eva. Jesus está referindo-se a isso. Deus criou, Deus uniu. E Jesus continua: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. Agora preste atenção numa coisa. Se Mateus repete esse tema, as mesmas palavras em um único evangelho, provavelmente era algo significativo para os leitores da época. O que tinha de gente cometendo adultério naquela época não era brincadeira. Agora Jesus vai dizer assim: tá bom, vocês podem dar carta de divórcio, exceto em caso de imoralidade sexual. E é preciso destacar mais uma vez que este termo na língua grega não se refere diretamente à indecência ou a práticas ilícitas no sentido de adultério. Por que eu estou falando isso para vocês?
Porque vocês vão ver na internet as pessoas usando justamente esse álibi aqui. Ah, mas essa palavra aí que Jesus usou não se refere claramente ao ato de adultério. O ato de adultério na língua grega é moireio. Essa palavra se refere ao adultério mesmo, como foi em Mateus 5:28, que Jesus fala que quem olhar de maneira impura comete adultério, e Jesus usa aqui também em 5:32. A expressão usada neste texto é a palavra que abrange toda a ideia de imoralidade sexual, que é a palavra porneia. Porneia abrange toda a ideia de imoralidade sexual. E o que realmente, meus queridos, isso significa, o termo grego aqui, lorgon porneia, significa, ninguém também sabe até hoje. Ah, mas se trata dessa imoralidade, mas o cerne mesmo da questão, não há uma tradução clara. Existem várias especificações que muitos dão sobre essa palavra, muitos especulam que ela significa, além daquelas que eu falei que existiam também acerca da lei no Antigo Testamento, muitos dizem que era voltado, por exemplo, para a prática dos incestos, onde primos se casavam, irmãos queriam se casar, e que Deuteronômio capítulo 18, Levítico capítulo 18 proibia. Porém, se fosse isso, não tinha havido casamento. Não existiria legitimidade, logo não existiria prática sexual dentro do casamento de maneira ilícita. Alguns consideravam isso, por exemplo, apenas se referindo a descobertas de pecados que foram cometidos pela parceira antes ou depois do casamento, mas nunca ninguém pode dar algo amplo, porque ninguém sabe de fato o que isso significa. Agora preste atenção, se a palavra não se refere primariamente a adultério, porém, o que Jesus está falando é sobre imoralidade na área sexual cometida de maneira que afeta e mancha a aliança matrimonial entre o homem e a mulher. Logo, é como cometer um adultério. Então, quando você vê por aí muitos usando, essa argumentação entre jogos de palavras, Jesus está falando de imoralidade cometida dentro do casamento, como é o adultério. Mas fica claro aqui, não era simplesmente uma regra, era uma exceção. Era uma provisão e não a ordem como os fariseus alegavam. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não seria nunca uma ordem? Porque Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 16. Deus abomina o divórcio. Deus odeia o divórcio. E assim como em Deuteronômio 24, Jesus diz que quem repudiasse a sua mulher ia tornar ela adúltera. E quem casasse com essa mulher cometia adultério também. Era errado. Por quê? Porque não mostrava amor pelo companheiro. É errado porque poderia levar o companheiro ao divórcio e uma relação condenável. É errado porque poderia envolver no adultério outra pessoa antes inocente. Então veja que é um corolário, é uma teia de problemas aqui. O divórcio cria problemas. E este ponto de vista pressupõe o caráter permanente do vínculo matrimonial. Para Jesus, nem mesmo a carta de divórcio poderia mudar esse fato. E meus irmãos, o que fica claro para nós é que existe um caráter inviolável do matrimônio. Olhando para as Escrituras, podemos sim dizer que há essa exceção referente à impureza sexual cometido por uma das partes. Quando uma das partes comete aquilo que nós entendemos como adultério. Ou também quando há abandono por uma das partes, conforme o texto de 1 Coríntios 7, de 10 a 16, nos embasa. Alguns perguntam assim, pastor, mas e a agressão física que existe?
Muitos teólogos, queridos, respeitados, entendem que a agressão física constante ao cônjuge também é uma espécie de abandono. E quando não tem mais jeito, assim se legitima essa separação, esse divórcio. E essas verdades são defendidas pela nossa confissão de fé de Westminster. Adultério, em caso de divórcio, caso não tenha como o cônjuge lidar com isso mais, não queira aceitar de maneira nenhuma, ou pelo fato do abandono. E nessa história, quem pode se casar? Apenas a parte que foi lesada. Assim muitos também entendem. Ah, pastor, mas aquele que se divorciou antes de conhecer a Cristo, antes de converter, e se casou com outra pessoa. Meus irmãos, o que é que eu creio? Que quando isso acontece, a pessoa no tempo da ignorância, depois de outra família constituída, depois de outra história, o Senhor perdoa. É outra vida. A história é zerada. O grande problema, queridos, é que hoje, muitos dentro da igreja estão defendendo divórcio e novo casamento de qualquer forma e por qualquer motivo, como nós já vimos. Muitos estão praticando isso. Pastor, então o que realmente deve ser feito quando parece que o melhor é se separar, quando o amor parece ter acabado, quando o divórcio parece a última saída? Eu digo para você, obedeça primeiro ao Senhor. Mantenha o seu matrimônio, mantenha a sua aliança. Por quê? Porque não é o amor que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. É a responsabilidade. O grande problema hoje é que nós temos um povo que não é fiel a Deus, que não é fiel à palavra do Senhor. Mas o que Deus uniu não separe o homem, principalmente por qualquer tipo de motivo. E acima de tudo, perdoe o seu cônjuge. Mas ele me traiu. Perdoe. Perdoe o seu cônjuge. Pastor, mas ninguém suporta isso. Perdoe. É isso que nós acreditamos. Perdoe o seu cônjuge. Perdoe pelo que fez de mal com você. Perdoe se ele traiu. Mas pastor, eu ainda não estou convencido. Convencida. Como é que eu sei que essa é a vontade de Deus? Por que o Senhor está usando isso? Eu vou te responder. Porque no texto que nós lemos na liturgia, de Jeremias 3, de 1 em diante, o Senhor fala da sua mulher adúltera. Israel e Judá. Eu dei a vocês carta de divórcio. Ele está citando Deuteronômio 24. Eu dei a vocês carta de divórcio. Porque vocês me traíram com outros deuses. Israel me abandonou por outros deuses. E a irmã, Judá, fez a mesma coisa. Se prostituíram. Adulteraram. Mas o que é que a gente vê no verso de número 14? Eu as receberei de volta. Eu perdoarei. Eu irei refazer essa aliança. O Senhor diz que aceitará de volta a mulher adúltera. Pastor, você precisa falar mais para me convencer. No Novo Testamento, queridos, o que eu posso dizer para você é: Jesus se casou com a mulher adúltera. Calma, calma, calma. Eu estou me referindo à igreja. Jesus se casou com uma noiva adúltera. Nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nos perdoou pelo nosso adultério, constante adultério de coração. E o que é que nós lemos em Apocalipse 19? Pessoas estarão ali reunidos na boda do Cordeiro. Será a noiva do Senhor, vestida de linho branco, puro e finíssimo.
Jesus perdoou. E ainda quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel e misericordioso para conosco. Por isso que nós não cremos que o divórcio na vida do crente é o melhor caminho. Eu não preciso repetir aqui as exceções, está claro, eu já deixei claro, mas a gente diz: perdoe, lute para perdoar. Não apenas um adultério cometido, mas qualquer outra prática que feriu você, que fez mal a você, o divórcio nunca será o melhor caminho, porque nós cremos no caráter inviolável do matrimônio. Nós cremos no caráter inviolável da aliança que Deus fez entre homem e mulher. Mas pastor, eu tenho uma carta de divórcio. Eu fui ali no cartório, rapidinho, falei: não quero mais esse homem, não quero mais essa mulher, nos dê carta de divórcio. Aí eu vou dizer para você o que um colega meu do Jumper disse em uma das suas pregações: o seu papel não vale nada diante de Deus. Estou divorciado, posso casar de novo, separei porque quis. Seu papel diante de Deus não vale nada. Vai ser divórcio que vai gerar adultério do mesmo jeito. E o divórcio é problemático, a separação é problemática, as consequências são familiares, são morais e são espirituais também. O divórcio traz tristes consequências. Portanto, meus irmãos, ainda que o mundo ame o divórcio, seja feito ao divórcio, estimule ao divórcio, o divórcio não cabe no nosso meio. O divórcio não cabe no meio daqueles que se dizem ser filhos e servos de Deus. Há exceções? Há. Mas o que o Senhor quer é que o seu povo permaneça na aliança que Ele uniu. Portanto, meus queridos irmãos, entendamos isso, sejamos diferentes. O mundo lá fora olha para nós como espelho. Seja diferente. Tenha um casamento que glorifique a Deus. Quando alguém vier conversar com você, mesmo sendo descrente, dizendo: eu não suporto mais aquele cara, eu não suporto mais aquela mulher, diga assim: ame, perdoe, suporte. Deus uniu vocês, ensine isso, é seu papel. Pare de ficar calado. Eu tenho certeza que vem alguém à sua mente agora que você sabe que está com um problema no casamento. Pare de ficar calado. Fale. Porque se nós não ensinarmos a verdade, quem é que vai ensinar? Se a luz não ensinar a verdade, quem nessas trevas irá ensinar? Portanto, meu querido, minha querida irmã, se você quer de uma vez por todas entender o que de fato Deus pensa sobre o divórcio, aqui está muito claro. Não siga pastores infiéis que casam 2, 3, 4, 5 vezes, como tem por aí. Inclusive dentro da nossa igreja presbiteriana. Moleques. Antibíblicos e irresponsáveis. Muitos são encontrados por aí dizendo: sou crente reformado. Não é nada, porque um dos princípios principais não segue. Pare de acreditar em pessoas mundanas sem princípios que falam sobre isso. Parem de seguir pessoas que falam o contrário do que Deus fala. Volto a repetir a frase que eu sempre tenho falado aqui. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ela é imutável. Estará em vigor até que Ele volte. Dito isto, o que nos resta? Crer e observar tudo que o Senhor nos manda. Esse é o nosso papel, crer e observar. É permanecermos firmes, como uma estaca, como uma rocha, que a todo tempo recebe as ondas turvas, tumultuosas de um mar em fúria. Firmes nas promessas, nos ensinamentos, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos cantar agora. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.